Guerra dos 30 Anos é a denominação genérica de uma série de guerras que diversas nações europeias travam entre si a partir de 1618, especialmente na Alemanha, por motivos variados: rivalidades religiosas, dinásticas, territoriais e comerciais. O que foi a Guerra de 30 Anos? Quais foram suas consequências? As consequências da Guerra de 30 Anos foram sua independência dos Países Baixos, que até então estava sob o domínio espanhol, e o uso da diplomacia e do direito internacional para a realização de acordo extremo. Em resposta, foi fundada no ano seguinte a Liga Católica, o que permite imaginar que um conflito não demoraria para aparecer. Fernando II era da dinastia dos Habsburgo, também duque da Estíria e da Áustria e o futuro imperador do Sacro Império. Fervoroso católico, educado pelos jesuítas e herdeiro da aliança entre os Habsburgo e o papado, Fernando reprimiu violentamente os protestantes, destruindo templos e impondo o catolicismo como única religião permitida no reino. Invadiram o Palácio Real em 23 de maio de 1618 e atiraram os defensores do rei pela janela do segundo andar, episódio conhecido como a Defenestração de Praga. Período Palatino-Boêmio. Comandados pelo conde Matias, os protestantes obtiveram algumas vitórias, estendendo a revolta para outras regiões. É preciso relembrar-se de que os protestantes não eram um grupo único. Havia divergências entre os luteranos e calvinistas, o que enfraqueceu os protestantes e abriu espaço para a contraofensiva católica. Em 8 de novembro de 1620, um exército da Liga Católica, liderado pelo germânico João Stalins, venceu os protestantes na Batalha da Montanha Branca. Período dinamarquês. Contra essa medida, os protestantes pediram ajuda ao Cristiano, quarto rei da Noruega e da Dinamarca, também dentro do Ducado de Rustai, no Sacro Império. Protestante e interessado em obter território e reduzir o poder Habsburgo sobre seus domínios, e Rustai Cristiano declara guerra contra os Habsburgo, conta com o apoio de guerreiros holandeses. Cabe lembrar que a Holanda, recém-independente do ramo espanhol dos Habsburgo, era predominantemente protestante. Em 23 de maio de 1629, o rei Cristiano aceitou o Tratado de Lubeck, que privava de mais alguns territórios germânicos, significando o fim da Dinamarca como potência europeia. Período Sueco. O terceiro período da guerra, chamado de Período Sueco, marcou o início da ação do cardeal de Richelieu, ministro de Luís XIII e verdadeiro governante da França. Apesar de ligado à Igreja Católica, o cardeal Richelieu queria barrar o avanço dos Habsburgo na Europa, o que o fez ficar do lado dos protestantes. Richelieu convenceu o rei da Suécia, Gustavo Adolfo, a atacar o império de Fernando II. O fracasso da tentativa de usar os suecos para derrubar os Habsburgo levou o cardeal Richelieu a colocar a França diretamente na guerra. Período francês. Em 1635, a França declarou guerra aos Habsburgo, iniciando o quarto e último período, chamado justamente de Período Francês. O cardeal Richelieu, que chegou a apoiar protestantes para derrubar a dinastia Habsburgo, tocou guerra contra a Espanha, a Austrália e outros domínios Habsburgo dentro da Europa. Além de aniquilar o poder Habsburgo, seu objetivo era consolidar a França como principal potência continental europeia entre 1635 e 1644. Os franceses e seus aliados impulsionaram uma série de derrotas aos Habsburgos em todos os seus núcleos de poder
na Europa, tornando sua posição insustentável.